Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, nós estamos aqui alegres para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Você que pode se colocar de pé, esteja de pé, estaremos orando ao Senhor, agradecendo. Você mesmo distante, cumprimente a pessoa que está do teu lado, deixe uma palavra de vitória para ela. Como diz Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É momento de alegria, é momento de nós estarmos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo por mais uma noite. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo, pelos livramentos, pela Tua bênção, pelo Teu poder, Pai. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu cuidado para conosco, Pai. Estamos aqui, Pai, reconhecendo a Tua soberania diante de nós, Pai. Reconhecendo o Teu poder, Senhor. Declarando que Tu és santo, Senhor. Declarando, Senhor, que Tu és poderoso, meu Deus. Fala aos nossos corações nessa noite. Receba nosso louvor, nossa adoração, Pai. Que vidas sejam transformadas por Ti, sejam libertas pelo Teu poder, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, usa o Teu Filho, Pai, na Tua palavra, Senhor. Derrama revelações da Tua parte sobre a vida dele, Pai. Continue sendo conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, com bastante celebração, vamos exaltar o nome do Senhor, amém? Com as palmas. Digo a você que não se afaste de Deus, ainda que os montes caiam sobre ti. Você em Cristo, que é o mais importante, está contigo a todo instante, pra te abençoar, pois só Cristo te levantará, só Cristo te levantará. Deixe de falar em derrotas, Jesus te garante, pois só Cristo te levantará, só Cristo te levantará. Deixe de falar em derrotas, Jesus te garante, você tudo pode, naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Você tudo pode, naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Saia, desce e venha pra Jesus, que deu sua vida por você, yeah. Em teus passos Ele te conduz, nessa força você vai vencer. Sim, você tudo pode, naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Você tudo pode, naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Sim, eu posso vencer, pois Jesus me ungiu, Tua mão estendeu, Ele me redimiu. Seja na luz dos dias ou nas noites sem fim, Jesus está comigo,
Você tudo pode naquele que te fortalece. Ele te enche de gozo e paz, te faz um bem. Cante comigo. Você tudo pode naquele. Ele te enche de gozo. Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O que dizer pra tocar o teu coração e te surpreender, se tudo conheces de mim, bem antes de eu falar. Não tenho em mim palavras pra te convencer, se até o desejo de te adorar vem de ti. Sou só uma criança, me ensina o que fazer. Sinceramente eu não sei porque me escolhestes pra ti, e que valor os teus olhos viram em mim. Pode alguém como tu amar tanto alguém como eu e me enviar pra ir em teu nome e me enviar pra ir em teu nome. Declare mais uma vez. O que dizer pra tocar o teu coração e te surpreender, se tudo conheces de mim, bem antes de eu falar. Não tenho em mim palavras pra te convencer, se até o desejo de te adorar vem de ti. Sou só uma criança, me ensina o que fazer. Sinceramente eu não sei porque me escolhestes pra ti, e que valor os teus olhos viram em mim. Pode alguém como tu amar tanto alguém como eu e me enviar pra ir em teu nome sinceramente eu não sei porque me escolhestes pra ti, e que valor os teus olhos viram em mim. Pode alguém como tu amar tanto alguém como eu e me enviar pra ir em teu nome e me enviar pra ir em teu nome.
e me enviar para ir em teu nome. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Toda a honra, toda a glória seja dado a ti, Pai. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Oh, 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 oh. Declare mais uma vez. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro. Levante suas mãos e declare. Te adoro, te adoro, te adoro. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias,
só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Declare comigo, a igreja. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. O choro pode durar uma noite, mas de manhã vem a alegria do Senhor. Receba esta palavra em nome de Jesus. Laratara, yara, yara, yaratara, yara, yara, yarararara, yara. Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, as lágrimas nos olhos molham o teu rosto, que é tanto sofrimento. Erga a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola, teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada, que jamais te deixará. Erga a tua voz e clame ao Senhor, que Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse
desse jeito. Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Podem se sentar, por gentileza, queridos. Esse último louvor é um dos louvores mais lindos que eu já ouvi na minha vida. É antigo, um louvor belíssimo, eu me recordo tantas recordações desse louvor, quanto Deus falou no meu coração agora. E olha, é uma letra assim belíssima, dá para dar vontade de ficar ouvindo mais e mais vezes, né, Rodrigo? Então, uma letra belíssima, simples, clara, direta e renovadora. Como Deus nos restaura, como Deus realmente toca os nossos corações com esse louvor. Eu amo elogiar a Deus através dessa letra. Uma melodia linda também dada por Deus, uma letra, melodia, tudo dado por Deus. Então, é muito bom louvarmos, elogiarmos ao Senhor por letras tão lindas como essas que Deus inspirou, não. A única inspiração são as Escrituras. A única inspiração de Deus está aqui na palavra, amém? Mas as letras, louvores, Deus iluminou homens, né? Deus deu palavras para esses homens escreverem e nos levarem, nos conduzirem à adoração. Queridos, boa noite a todos, os irmãos que aqui estão, os que estão em seus lares, todos sejam muito bem-vindos. Mais uma noite, mais um culto ao Senhor, mais um dia de elogiarmos e entregarmos algo a Ele, e o principal, certamente, é a minha vida, a sua vida, são as nossas vidas. Queridos, cumprimente o irmão que está ao seu lado assim, dê um toque de antebraço, um tchau ao seu irmão, à sua irmã, diga quão bom é vê-la nesse lugar. Tenho certeza que Deus quer continuar a falar conosco, assim como já falou em meio aos louvores. Queridos, nesta noite, desde quarta-feira passada, onde Deus me levou ao livro de Juízes, e nesse livro Deus me trouxe uma palavra no capítulo 2, e aí Deus me conduziu a ler esse livro. Domingo pela manhã também eu preguei sobre o livro de Juízes, preguei sobre o capítulo 6 e um pouquinho do capítulo 7, falei um pouquinho sobre Gideão, e obviamente não entrei na história toda, não terminei a história toda de Gideão, e eu quero trazê-lo novamente, trazer esse texto novamente numa outra roupagem, e eu tenho certeza que Deus quer falar muito aos nossos corações ainda nesta noite, amém? Então, abram por gentileza, meus amados irmãos, as vossas Bíblias, no 7º livro da Bíblia, o livro de Juízes. Juízes, capítulo de número... Deixa eu ver aqui, tem Juízes na Bíblia, queridos? Graças a Deus, né? Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 12. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 12. Você que achou em podendo, coloque-se de pé. Você também na sua casa, no seu lar. Você que já tem achado o texto bíblico, se coloque de pé. Juízes 7, versículo 12, assim: os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos, em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Oremos, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Deus amado, em nome de Jesus, como louvamos aqui, Deus, como lemos agora nas tuas escrituras, Deus, os midianitas se levantaram em uma dimensão, em uma forma, Deus, tamanha, como a areia do mar, Deus, como gafanhotos, eram incontáveis, não dava para numerar, Deus, a quantidade que o exército dos amalequitas, dos midianitas, ali estava, Senhor. Nós queremos nos colocar diante de Ti, diante das adversidades, diante dos dilemas, dos problemas do dia a dia, da vida na qual nós estamos traçando, percorrendo. Senhor, fala conosco nesta noite.
Deus, nós temos a certeza de um Deus que reverte histórias, de um Deus que reverte qualquer contexto, qualquer laudo, qualquer palavra. Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus bom. Senhor, fala conosco nesta noite, meu Pai. Precisamos da Tua palavra que é viva em nós. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Queridos, o versículo 12, ele é emblemático, ele enumera, ou melhor, ele declara a quantidade de midianitas. Não declara, só apenas traz uma menção, porque quantificar a quantidade de midianitas e amalequitas que ali estavam não tinha como, e como a única forma de tentar trazer uma expressão da quantidade foi o que o escritor bíblico, inspirado por Deus, diz que era como a areia do mar e como gafanhotos. Ou seja, não dava para contar, não tinha como mensurar, era incontável. Assim estavam os midianitas e os amalequitas num vale, esperando Gideão e o povo de Israel para uma batalha. Era uma batalha, queridos, que aos olhos naturais, em virtude da quantidade, aqui que nem é numerada, mas é comparada a gafanhotos e areia do mar, era algo, queridos, que é uma batalha que, aos olhos naturais, não tinha como vencer. Não tinha como ganhar dos amalequitas e dos midianitas. Era uma luta, queridos, em vão. Mas Deus levanta um homem chamado Gideão, que no capítulo 6 nós pregamos domingo passado, um domingo pela manhã. Gideão, um homem que se achava e ele se considerava o menor da sua casa, o mais pobre dentre as famílias da tribo de Manassés. Ou seja, Gideão tinha uma autoestima muito baixa, a tal ponto de Deus ser chegado até ele e falar: ei, homem valente, levanta, coragem. Era um homem que malhava trigo no lugar onde na verdade se pisam as uvas, mas o trigo, ele é malhado na eira, nos telhados, nos lugares altos, para que o vento possa levar toda a impureza. Mas Gideão se escondia, ele era um homem que, assim como todo o povo de Israel, se escondia, vivia em covas, em fortalezas, porque os midianitas subjugaram o povo de Deus por 7 anos. 7 anos sendo subjugados. Aí Deus vai chamar um homem que, a princípio, ninguém o chamaria, um homem chamado Gideão, e Deus vai até ele, tira ele lá do trigo, malhando trigo no lagar, fala com ele bem claramente: vai nessa tua força, Gideão. Gideão é levantado para essa batalha, queridos, e Gideão se tornou um grande juiz, mas essa batalha era uma batalha, queridos, que aos olhos naturais, impossível de ser vencida. Eu quero acompanhar um pouquinho com os irmãos. Volte aí no capítulo 7, versículo 1. Juízes 7, versículo 1, diz assim: então, Jerubaal, que é Gideão. Interessante, queridos, que os midianitas, os amalequitas, até o povo de Israel, eles dão uma alcunha para Gideão, dão um apelido a Gideão, e o apelido era Jerubaal. Jerubaal quer dizer, lute Baal contra ele. Lute Baal contra ele. Gideão tomou uma alcunha, um apelido pelo seu povo, pelos midianitas, e o apelido era Baal, lute contra ele. Ou seja, queridos, Baal, nós sabemos que é uma entidade cananeia, um demônio cultuado pelos cananeus. Em outras palavras, olha, que Baal, esse demônio, lute, vença Gideão. Assim chamavam Jerubaal, ou seja, Baal, lute contra ele. Baal, vença ele. Querido, esse nome foi dado no momento, depois os irmãos leiam no capítulo 6, muito interessante, onde Gideão, ele vai, instruído por Deus, ele destrói o altar de Baal e oferece um sacrifício a Deus, ao Deus vivo, o Deus que nós servimos. Instruído por Deus. Ele faz tudo isso, queridos. Aí o povo fica indignado, destruiu o altar de Baal. Eles vão até Joás, que era o pai de Gideão. Joás, destruíram o altar de Baal, seu filho, expulsa ele da cidade, mate-o. E Joás fala
uma frase linda, depois os irmãos leiam no capítulo 6, ele diz o seguinte: olha, vocês vão lutar por Baal? Se Baal é Deus, deixe que o Baal lute por ele. Se ele é Deus, então deixe ele pleitear, deixe ele exercer a sua defesa. E saiu uma frase linda de um homem que ainda servia Baal. Mas o interessante é, a partir daí, o povo pegou que Baal contenda contra Gideão. Imagina um homem, queridos, que trazia no seu nome, ou melhor, no seu apelido, olha, que o diabo acabe com a tua vida. Trazendo para um contexto nosso, do dia a dia, no nosso dia, nós como homens e mulheres de Deus, que servimos a Deus, servir a Deus é a mesma coisa que o diabo contenda contra nós. É a mesma coisa. Quem serve a Deus, o diabo está contendendo contra ele. Ou seja, eu me vejo como Jerubaal. Nós somos Jerubaais, se assim eu posso falar, queridos, nesta terra, onde o exército das trevas militam contra nós. O mundo espiritual aí está guerreando contra as nossas vidas. Amém, meus amados? Assim estava Gideão, no meio daquele povo, o povo ainda incrédulo, um povo e cercado pelos midianitas, cercado pelos amalequitas, eram como gafanhotos, como areia do mar. Assim é o contexto em que Gideão se encontra. Vamos ler ainda o capítulo 7, versículo 1 ainda. Diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Ou seja, queridos, Gideão também se acampou em frente ao vale, onde estavam os midianitas e onde estavam os amalequitas. Gideão tinha visão, realmente, como gafanhotos, como areia do mar. Mas olha o que diz o versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Queridos, eu vou me antecipar um pouquinho, mas o exército de Gideão, o exército de Israel, era formado por 32 mil homens. E Deus, no versículo 2, se achega até Gideão e fala: olha, é muito o seu exército. A quantidade é muito grande de soldados. Olha, o seu exército é tem muitos soldados aí. A quantidade é imensa. Queridos, como Deus chama a atenção de Gideão para um exército de 32 mil homens, diante de um exército de amalequitas e midianitas, que não dava para contar. Mas para Deus, o exército de Gideão era muita gente, tinha muita gente. Como compreender isso, queridos? Como compreender isso? Porque se compararmos um exército com outro, na verdade, aos olhos naturais, 32 mil homens era muito pouca coisa. Era um exército pequeno diante do inimigo. Não dava para enfrentar. Mas Deus enxerga que era muita gente. Deus enxerga que o exército de Gideão, 32 mil homens, é muita coisa. Aí eu aprendo algumas coisas, queridos, quando eu vejo isso, porque aos olhos naturais, eu bato nesse versículo e falo: Senhor, 32 mil não é nada diante do exército dos midianitas e dos amalequitas. Senhor, onde tu estás enxergando aqui que é muita gente? Aí eu aprendo, e Deus falou comigo, queridos, que em nossas lutas, aparentemente, sempre estaremos em uma posição ou em uma situação de inferioridade. Eu vou repetir, queridos. Em nossas lutas, aparentemente, sempre estaremos em uma posição ou em uma situação de inferioridade. Quando eu digo aparentemente, é porque aparentemente aos olhos naturais. Aos olhos naturais, Deus sempre nos colocará em uma posição, em uma situação de inferioridade. Aos olhos naturais, sempre iremos nos encontrar aparentemente inferior àquela batalha ou àquela situação que se levanta contra nós. Eu repito aparentemente no mundo natural, porque no mundo espiritual nós cremos, queridos, que os nossos olhos se abrem
e os que estão do nosso lado, é muito maior a quantidade daqueles que estão do outro lado. Mas aos olhos naturais, aparentemente, Deus nos coloca em situações, em posições que realmente aos olhos humanos são de inferioridade. E a Bíblia nos explica isso, e Deus fala claramente no versículo 2. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. É para que entendamos que realmente quem venceu essa luta, quem venceu a sua batalha, quem fez o milagre na sua vida, não foi você, foi Deus. Aí Deus nos coloca numa situação, numa posição, aparentemente de inferioridade, para que nós venhamos a reconhecer e a buscá-lo intensamente, para que Ele venha responder para as nossas vidas. Mas se é um exército pomposo, se é um exército numeroso, Israel poderia recorrer e entender que foi o seu braço forte, foi o seu exército, foram os seus soldados que venceram aquela luta. E aí Deus se antevê e fala, peraí, tem muita gente aí, tem muita gente aí. Então guarde isso no seu coração, amém, queridos? Deus, em nossas lutas, realmente nós seremos colocados em uma situação, em uma posição de inferioridade. Aparentemente, porque os que militam a nosso favor é muito maior a quantidade. Os anjos que estão ao nosso redor são muito mais numerosos, qualquer outra batalha. Eu me lembro, queridos, como Eliseu, quando ele vai, segundo Reis, capítulo 6, Eliseu é questionado pelo seu servo, e o seu servo, o moço de Eliseu, o servo de Eliseu, diante dos sírios que estavam tomando toda a região, numa batalha contra o povo de Israel, e aquele moço fala, Senhor, o que iremos fazer agora? Eliseu, o que faremos? O que faremos? Estamos cercados. Aí Eliseu, de uma forma muito calma e clara, ele fala, ele ora, Deus, abre os olhos desse moço, para que ele possa entender que maior é a quantidade daqueles que estão do nosso lado, daqueles que estão contra nós. E aí, por um lapso, por um momento, por um lapso de tempo, Deus abre os olhos daquele jovem, e aquele jovem enxerga carros, cavalos de fogo, ou seja, o exército de Eliseu era muito maior do que o exército sírio. É a mesma coisa de Gideão, queridos. 32 mil para a quantidade de midianitas, era uma quantidade pequena. Mas o que Deus faz com isso tudo? O que Deus faz com isso? Olha, tem muita gente. Para mim ainda tem muita gente. 32 mil são muitas pessoas. Aí Deus nos coloca naquela situação de inferioridade. Deus nos coloca naquela posição, naquela situação de total inferioridade diante daquilo que está à nossa frente. Mas é aparente, queridos. É uma aparente situação de inferioridade, porque verdadeiramente a superioridade é enorme nossa, amém? Deus é conosco, anjos, carros de fogo militam ao nosso favor, amém, queridos? Glórias a Deus. Não sei o que você está vivendo hoje, talvez uma situação, Senhor, pastor, olha, realmente eu estou abatido, me sinto inferior, não me sinto capaz de vencer esta batalha. Que Deus fala contigo nesta noite, Ele o coloca nessa aparente situação de inferioridade. É aparente. Saiba, quem milita por ti é muito maior, é muito mais vigoroso, é muito mais vitorioso. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Apregou-a, pois, Deus falando a Gideão, apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido ou assustado, em outras versões, e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Queridos, olha o que Deus fala, 32 mil é muita gente, Olha, os assustados ou tímidos e medrosos, saiam, voltem para as suas cidades. Queridos, dos 32 mil, 22 mil voltaram, 22 mil medrosos, 22 mil assustados ou tímidos.
só ficaram 10 mil. Se 32, aos nossos olhos naturais, 32 mil já era uma quantidade pequena, imagina agora 10 mil. Mas eu começo a extrair algumas lições disso tudo, queridos, porque Deus tinha algo a fazer, obviamente. Deus estava cada vez mais fazendo com que a situação do povo fosse mais ainda de inferioridade. É ou não é, queridos? 32 mil, já está difícil, agora vão ser 10 mil. Ou seja, a situação do povo, cada vez mais, o braço forte daquele povo, cada vez mais os carros de ferro daquele povo, não serviriam, não adiantariam tamanha quantidade do exército midianita. Cada vez mais Deus se tornava mais importante na vida do povo de Israel. Quanto mais inferior, quanto mais em uma situação, uma posição de inferioridade eu me encontro, mais Deus se torna forte na minha vida. Aí eu entendo, quando fraco é que sou forte. Eu entendo quando Paulo vai escrever à igreja de Corinto, olha, quando fraco é que sou forte, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, na posição, na situação de inferioridade, eu vejo Deus crescer na minha vida. Eu tenho que me permitir enxergar Deus crescer na minha vida. Senhor, está difícil, está complicado, mas eu sei que Tu estás lutando por mim. Eu sei que o meu exército é maior daquele que está do outro lado. Eu não vejo isso, eu não consigo compreender. Para mim, eu precisava de muito mais de 32 mil, precisava de 100 mil. Mas, Senhor, se são 10 mil, se essa é a minha posição, se essa é a minha situação de inferioridade, eu sei que ela é apenas aparente. Porque a verdadeira quantidade espiritual, queridos, é muito maior ao nosso favor. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Mas eu enxergo ainda outras coisas aqui. Eu enxergo outras coisas e algumas lições eu aprendo, queridos. Porque, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Se a guerra fosse travada antes de Deus falar, olha, separa os medrosos e os assustados, tire-os. Se Deus não falasse nada, os 32 mil iam ou não iam para a guerra? Iam. Estavam preparados. Os 32 mil estavam prontos para a guerra, para a batalha. Quando Deus fala, olha, saem os medrosos e os tímidos, 22 mil saem e voltam para os seus lares. Mas se Deus não falasse, se Deus não fizesse essa peneira, os 22 mil medrosos e tímidos iriam para a guerra junto com os demais 10 mil, formando 32 mil. Pastor, o que o senhor está querendo falar? Eu estou querendo falar, eu tiro uma lição muito clara disso tudo, queridos. Porque quando está todo mundo junto, todo mundo é valente. Os 32 mil iam para a guerra, mas eram medrosos e assustados, mas iam. Porque quando estamos em grupo, quando estamos na igreja, somos valentes, damos glória a Deus, pulamos, glorificamos a Deus. Mas no meu quarto, no meu dia a dia, quando ninguém vê, quando eu estou sozinho, eu enxergo e tomo como lição para a minha vida, queridos, porque eu tenho que ser assim como eu sou aqui, assim como eu sou no meio dos meus irmãos, dos meus amigos, eu sou lá fora também. Porque nesses 32 mil, 22 mil eram covardes, mas iam para a guerra. Iam para a guerra, com medo, medrosos. Tanto é que quando Deus quando Deus fala, 22 mil vão embora. Ou seja, meus amados, a importância de estarmos juntos também, a importância de sermos alimentados juntos. Quanto mais juntos estamos, mais fortes estamos quando estivermos sozinhos. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa é a primeira lição que eu tiro. Outra lição que eu tiro também desses 22 mil que vão embora, que ficam apenas 10 mil, queridos. Eu começo a ler essa passagem, 70% desistem. 70% do exército desiste. É um percentual altíssimo. Mais ou menos isso. Ou seja, em torno de 30% permanecem para a batalha. Tem que confiar em Deus. Deus nunca contou com a maioria. Nunca, queridos. Nunca. Você vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus nunca contando com maioria. Pelo contrário, quando são muitos, diminui. Não se vão pensar que foi a sabedoria de vocês, se vão pensar que foi a força de vocês, foi o intelecto de vocês, diminui a quantidade aí.
10.000 só vão para a guerra. Quando eu leio essa passagem, queridos, eu vejo que em todas as limitações, em todas as situações de inferioridade que eu possa estar me enquadrando e passando, eu preciso confiar em Deus. Eu tenho que confiar em Deus. Esses 10.000 estavam tomando agora um ensinamento, olha, confie em mim. Eu quero crer, eu entendo, queridos, que desses 22.000, talvez nem todos fossem assim. Mas o primeiro vai embora, eu vou também. O segundo vai, poxa, vou ficar aqui sozinho? Eu acho que não, eu vou atrás dele. Eu creio que muitos queriam até permanecer, mas ao notarem que muitos estavam indo embora, muitos vão também. A vida é assim, a vida é assim. Mas aqueles 10.000 permaneceram, queridos. Tem que ter muita fé. Se 32.000 já era uma quantidade ínfima diante do exército dos midianitas, imaginem 10.000. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E a Bíblia continua, versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Meu Deus. Olha só, queridos, 32.000 é muita gente. 10.000 é muita gente. Deus vai além. E ele fala no versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Versículo 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, versículo 7, preste atenção, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Dos 10.000, queridos, Deus ainda entende que era muita gente, muitos soldados, e fala o seguinte, olha, vamos apertar o funil aí. Gideão, aqueles que beberem a água, trazendo a água nas mãos e lambendo, esses serão apartados, serão os meus 300. Aqueles que se ajoelharem, descerem a cabeça e beberem da água, esses podem ir embora. E é interessante isso, queridos, porque estamos falando aqui de um momento de guerra, né? Guerra, queridos, em todo momento você tem que estar vigiando. Guerra em todo... Por quê? Os que se ajoelharam e beberam da água foram expulsos, foram rejeitados, e aqueles que pegaram as águas nas mãos, trouxeram a boca e beberam, esses foram aprovados e se tornaram os 300 de Gideão, o exército fiel de Gideão. Aqui estamos falando de uma guerra, não é verdade? E são homens corajosos, eu extraio algumas lições sobre tudo isso, amém? Não basta ter coragem, os 10.000 tinham coragem, amém? Eles ficaram, eles não eram medrosos. A peneira do medo e dos assustados já tinha sido feita. Essa peneira, a primeira, já tinha sido feita. E eles permaneceram, os 10.000, ou seja, eram corajosos. Mas nessa luta, e eu quero trazer para as nossas vidas também, nessa luta espiritual que nós passamos, nós vivemos uma luta espiritual, que eles não basta ser corajoso. Tem que ter estratégias. E tem que saber que você está em guerra. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque enquanto eu trago a água nas minhas mãos e a bebo, eu estou atento a tudo o que está acontecendo. Enquanto eu me ajoelho e boto a minha cabeça para baixo e bebo a água, saciei minha sede, mas estou totalmente acessível a qualquer inimigo. Estou apto a ser derrotado a qualquer momento, porque fui saciar uma necessidade minha imediata. Mas aquele que traz a água nas mãos e a bebe, ele sacia a sua sede e, ao mesmo tempo, ele está vigilante sobre tudo o que está acontecendo ao seu derredor.
Queridos, quando eu olho esse texto e eu vejo Deus separando homens, sim, corajosos, mas, além de tudo isso, homens que sabiam que estavam em guerra. Homens que sabiam o que estavam fazendo ali. Assim somos nós, que nós estamos em guerra. Nós já pregamos sobre a armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, falamos sobre o cinturão da verdade, a couraça, o capacete, já ministramos sobre tudo isso. Estamos em guerra. Não basta ter coragem, não basta ter coragem sem conhecimento bíblico. O primeiro elemento da armadura do soldado romano e do soldado em Cristo é o cinturão da verdade. O cinto, ele segura a espada, ele segura a couraça, é o cinturão da verdade, ou seja, sem a verdade, de nada adianta a couraça, de nada adianta a verdade, tudo cai. Ou seja, não adianta ter coragem, não adianta, eu tenho que saber onde eu estou pisando, eu tenho que entender o que eu estou fazendo nesta terra, a milícia que eu estou travando dia a dia. Amém, meus amados? Nós estamos numa luta espiritual, nós guerreamos contra as hostes do inferno, dia após dia, em oração, no nosso caminhar, no nosso andar, no nosso falar. Quantos não estão sendo envergonhados? Não digo dentro da igreja, queridos, porque dentro da igreja foi o que eu falei. Estamos entre os 32 mil. Entre os 32 mil, todo mundo é valente. Eles iam para a guerra. Mas lá fora, onde as nossas habilidades vão ser confrontadas, onde a nossa vida vai ser confrontada, onde o nosso dia a dia vai ser confrontado, onde os nossos pensamentos vão ser confrontados, onde o nosso falar vai ser confrontado. São esses 300 de Gideão, que sabem o que estão fazendo, sabem que estão em guerra, há tempo e fora de tempo, sabem onde estão. Amém, meus amados, glórias a Deus, que você tenha cada vez mais essa ciência, seja em casa, seja na igreja, seja indo já para o trabalho, seja trabalhando em casa, você está numa milícia espiritual, seja viajando, seja se divertindo, queridos, seja num momento de prazer seu, glória a Deus por isso, mas saiba que você é um soldado nesta guerra, senão você vai ser alvejado de cabeça apenas atendendo às suas necessidades. E você será alvejado, mas quando eu entendo o que é mundo espiritual, eu estou vigilante. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 9. Dê um pulo no versículo 9. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Versículo 10. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço ao arraial. Olha o que Deus fala com Gideão. Se ainda temes, ou seja, ainda havia aquele temor, ainda havia aquela insegurança. É o medo, queridos, é um medo bom. Amém? Não é uma patologia, não é uma fobia, é um medo que é saudável. É o medo de você entender e se resguardar e se preparar para aquilo que está por vir. Amém, meus amados? Nós nos preparamos porque, obviamente, temos receio de algo, e por termos receio sobre algo, nos preparamos. E Gideão estava se preparando. Mas se ainda temes de atacar, desce com teu moço ao arraial. E Gideão desce ao arraial, lá perto dos midianitas. E olha o que acontece, queridos. Versículo 13. Olha aqui de versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. E eis que o pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Versículo 14. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Querido Gideão, imagina Gideão, aí é contexto meu, tá bom? Atrás da árvore, ouvindo esse homem contando o sonho para outro. O sonho que Deus dera àquele midianita, no qual ele contava para outro, dizendo, olha, Gideão virá e acabará com todo o nosso exército, com o comandante do nosso exército, destruirá tudo. E Gideão escutando atrás da árvore. Queridos, em outras palavras,
trazendo para dons do Espírito Santo, é como se aquele homem, esse homem midianita, tocado por Deus ali, estivesse entregando uma palavra de sabedoria, e Gideão ouvindo tudo, a palavra para ele, para o coração dele, e obviamente ele sai dali cheio de fé, amém? Quando Deus fala conosco, saímos cheios de fé, não saímos? Quando acabamos de ouvir uma mensagem como esta, Senhor, obrigado, porque eu sei que eu posso estar numa situação de inferioridade, mas isso para o mundo, porque para ti eu estou em superioridade, glória a Deus por isso. Saímos daqui encorajados, revigorados. É como Gideão ouviu, ao ouvir essa palavra, meu Deus, esse sonho está falando de mim. E mais ainda, intrépido, com mais fé ainda, Gideão vai para a batalha. E olha o que diz versículo 20, queridos. Estamos quase acabando. Olha o que diz versículo 20. Todos acharam, amém? Assim, tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. Queridos, para aqui, vamos lá, eu quero voltar no versículo 20. Olha os instrumentos de guerra de Gideão. São instrumentos perigosíssimos, hein? Cuidado. Olha o que diz o versículo 20. Assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam, espada pelo Senhor e por Gideão. Queridos, homens com trombetas, homens com tochas, homens com cântaros, ou seja, um depósito de água. Queridos, que exército era esse? Que guerra era essa? Que batalha era essa? Que armadura era essa? Quais armas eram estas? Como venceria um povo totalmente armado, como os midianitas, com carros de ferros, ou seja, com camelos, como a Bíblia diz, com cavalos? Como vencer um exército desse? Queridos, olha que diz o versículo 21. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Para aqui, queridos. Quando as trombetas tocaram, os midianitas ficaram malucos. Começaram a correr um para um lado, outro para o outro. Imagina as trombetas, imagina o eco daquelas trombetas, ou seja, o exército está tomando tudo, já estão aqui perto de nós, já vão nos suprimir totalmente. Olha aqui de versículo 22. Ao soar das 300 trombetas, eram 300 homens, né? Cada um com uma trombeta. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá. Para aqui, queridos. Olha o que a Bíblia diz. Quando os 300 de Gideão, cada um com a sua arma perigosíssima, uma trombeta, começam a tocá-la, assopram aquela trombeta. Queridos, a Bíblia diz que os midianitas se assustam, cada um pega a sua espada e um vai matando o outro. Um contra o outro, um pega uma espada, já pensa que é inimigo, e fico imaginando, e essa batalha aconteceu à meia-noite. Olha a estratégia de guerra. À noite, som, trombeta, chegaram, acorda, já mete a espada no outro. E o povo foi morrendo, um a um, queridos. Um a um, com trombetas, bastando o povo assoprar. E Deus fazendo um milagre, uma guerra linda, uma vitória linda do povo de Israel. Deus não pode fazer isso conosco, louvando aqui, cantando aqui, estando aqui nesse lugar, estando em casa, falando com Deus, lendo a palavra. As nossas armas não são carnais, nossas armas não são espadas, não são cavalos. É o som de uma oração, é o som de um cântico, é a leitura de uma palavra, é uma oração. Eu louvo a Deus porque as armas desse povo não eram as armas bélicas. Muito pelo contrário, usaram armas espirituais. E quando as trombetas, as 300 trombetas tocaram, queridos, eles mesmos se mataram.
Eles mesmos deram cabo da sua própria vida, ou melhor, um contra o outro. Assim Deus faz, confunde os nossos inimigos, cega os nossos inimigos. Nossos inimigos perecem, queridos. Amém? O mundo espiritual perece diante de nós, em nome de Jesus. Se mantenha firme, continue orando, continue buscando a Deus. Pastor, estou nessa posição, nessa situação de inferioridade. Eu sei, queridos. É aparente, é para o mundo que você está em inferioridade. Mas para Deus, somos muito mais. Somos maiores, somos mais numerosos ainda do que qualquer exército, qualquer circunstância. Não há impossíveis para Deus. Mas saiba que a vitória é dele, queridos. Não serão 32 mil, não serão 10 mil, serão 300 apenas. Se antes era pouco, imagina agora. É para que todos saibam que a glória é de Deus. A glória é do Senhor. Daí eu entendo a posição que Deus me colocou em determinado momento de inferioridade. Para que eu entenda que quando fraco, eu sou forte. Para que eu entenda que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quando Deus vê a minha aparente inferioridade, Ele age. Ele age. Ele manifesta a glória dEle na minha, na sua vida. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então guarde no seu coração, não se turbe o seu coração, se mantenha firme. Amém? Cada vez mais. E guarde isso, queridos, em nossas lutas, aparentemente, guarde isso muito em seu coração. Aparentemente, sempre estamos em uma posição ou uma situação de inferioridade. Mas é a aparência, é no natural. No mundo espiritual, os que militam a nosso favor são muito mais numerosos. Glórias a Deus. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco, e você vai vencer. Amém? Você vai vencer. Você que aqui está, você que está em casa, Deus é contigo. Assim como louvamos, Deus é conosco, Deus é por nós. Jerubaal, Baal contra Gideão, misericórdia. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Agindo Deus, quem impedirá? Amém, queridos? Toda e qualquer acusação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Podem nos condenar, podem falar, podem se levantar, podem falar o que for, queridos. Pode ser a circunstância que for, o momento que for que você esteja passando, saiba que aqueles que militam por nós são muito mais numerosos. Jesus está conosco, amém? E certamente Ele envia anjos, que são seres ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Somos nós, amém? Que estão ao nosso redor e militam a nossa luta, a nossa batalha. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Vamos colocar de pé. Eu não sei qual a situação que você está, não sei qual a posição em que você está, mas certamente de inferioridade. E Deus fala, queridos, é assim que eu ajo. É assim que eu me manifesto. Eu não me manifesto com 32 mil, não me manifesto com 10 mil, eu me manifesto com 300. Então, se você está se achando inferior, queridos, é assim que Deus age. É agora que Deus vai agir. Esse é o momento de Deus na sua vida, em nossas vidas. Amém, igreja? Essa é a hora de Deus agir. Essa é a hora que Deus te chamou para agir. Então, entregue o seu coração, coloque-se para Deus. Senhor, essa é a minha posição mesmo. Senhor, essa é a minha situação de inferioridade, Senhor. Se eu não tenho os meus olhos naturais, aparentemente, eu não vou vencer. Senhor, entra comigo nessa batalha. Entra comigo nessa luta. Amém? Fale com Deus. Vamos louvar. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Aleluias. Quando parece que tudo terminou e os teus sonhos se perderam no além, a tua vida sem direção está, sem amigos, sem ninguém pra conversar. É mesmo assim,
o retrato desse mundo. Jesus falou que seria mesmo assim, mas ele venceu e condição ele nos dá de triunfar e de ser um vencedor. Como ele venceu, a tua igreja vencerá. Como ele venceu e sobre a morte triunfou. Jesus Cristo é o Senhor, poderoso, grande eu sou. É o escudo de poder, quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade acalmar. Quando entra na batalha, a vitória é certa. Ele é o Cristo poderoso que tem todo o poder e nos dá força pra vencer. Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade acalmar. Quando entra na batalha, a vitória é certa. Ele é o Cristo poderoso que tem todo o poder e nos dá força pra vencer. Toda a igreja de olhos fechados. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Deus amado, em nome de Jesus. Deus, obrigado, porque é difícil entender a fraqueza. E não é que a busquemos. Ninguém está aqui para buscar ser fraco. Ninguém está aqui para buscar necessidades, passar por necessidades. Ninguém está aqui para buscar angústia ou aflições. Senhor, mas elas aparecem, elas surgem. Deus, e diante disso tudo, Senhor, nessa posição, nessa situação de inferioridade, nós cremos, meu Pai, que o Teu poder se aperfeiçoa. Nós cremos que quando fraco sou forte. Nós cremos que nas adversidades, Senhor, Tu ages em nós. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado porque saímos daqui fortalecidos. E entendo que essa situação de fragilidade, de fraqueza, é aparente, Senhor. Porque maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que luta por nós. Maior é aquele que peleja por nós. Jesus. Obrigado que mais, Senhor, são os que estão conosco. Nós te louvamos por isso, meu Pai. Renova as forças de cada um que aqui está, os que estão em seus lares. Gideão foi com 300, Senhor. Diante do exército que não dava nem para contar. Era como gafanhotos. Era como areia do mar. Incontável. Era o exército dos midianitas. Senhor, mas foi sim, com essa pequena quantidade, com essa fraca. Deus, que Tu deste vitória, Gideão. E eu creio, meu Pai, naquilo que cada um aqui está passando nesta noite. E os que estão em seus lares. Nessa fraqueza, Deus. Que por vezes dói. E que não dá vontade de fazer nada, Deus. Nós cremos e oramos e clamamos e pedimos, Senhor, age. Que o Teu poder venha a se aperfeiçoar na fraqueza que meu irmão está passando, que a minha irmã está passando nesta hora, nesse momento. E que eu possa entender
que a vitória é certa, a vitória virá, a vitória está por vir, a vitória é certa, ela está chegando em nome de Jesus, pela fé já chegou em nome de Jesus. Então se mantenha firme, meu amado e minha amada, se mantenha fiel, perseverando. Já podemos ouvir o som das trombetas, o agir de Deus, e seu inimigo ficará confundido, essa enfermidade ficará confundida, esse desemprego ficará confundido, sairão em nome de Jesus, e teu milagre chegará, Deus. Senhor, fala com o teu povo, continua a falar com o teu povo nesta noite, assim como tu falaste com Gideão, Senhor. Gideão ainda estava temeroso, e ouviu uma palavra de Deus para a sua vida, e o encorajou mais e mais para descer até o arraial dos midianitas. Nossas armas são espirituais. Igreja, nossas armas são espirituais. São espirituais. Gideão não leva espada alguma, pelo contrário, são 300 trombetas que são tocadas. Deus, e o milagre acontece. Queremos orar, clamar, e certos, o milagre acontecerá, virá em nome de Jesus. Senhor, nós tomamos posse da nossa vitória nesta noite. Seja uma noite de vitória aqui, aqueles que estão nos seus lares, noite de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso, querido? Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Glória a Deus. Pode se assentar. Queridos, ainda em culto a Deus, momento de dízimos, ofertas, estamos em família, e você que está na sua casa, no seu lar também, momento de dízimos, ofertas, onde adoramos a Deus com as nossas finanças. E eu quero ler um texto bíblico. Queridos, eu quero continuar no versículo 10 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Eu li ainda há pouco, mas eu quero lê-lo trazendo para um contexto financeiro. Versículo 10 diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos, dizimar e ofertar em momentos de pandemia, em momentos de dificuldades financeiras, dizimar, ofertar, se manter fiel, manter as suas finanças no altar de Deus, diante de tantos problemas econômicos, de tantas reformas. Queridos, é ser forte quando você está fraco. É o que a Bíblia diz: quando sou fraco é que sou forte. Eu me mantenho dizimista, ofertante, mesmo nessa fraqueza, nessa situação econômica que o nosso país, nosso estado vive, mas eu me torno forte porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem abre e quem fecha, eu sei quem sustenta a minha casa, eu sei quem supre as minhas necessidades. Quando fraco, sou forte, mesmo passando necessidades financeiras, mesmo passando necessidades na sua casa, na sua família, eu continuo dizimando e ofertando, porque eu sei, queridos, que acima de tudo está a servir a Deus e obedecer a Deus. Amém? E eu sei que é com prazer, com alegria, com amor em sua obra. Amém, queridos? Você que queira dizimar e ofertar, nós temos uma máquina de débito ali atrás, fique à vontade. Amém? Por mais segurança, conforto. E você que aqui está, você que está em sua casa, atrás da sua poltrona, um envelope de dízimo e oferta, separe com calma e que Deus o abençoe ricamente e poderosamente. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus
Amém. Você que já separou seu dízimo, sua oferta, coloque-se de pé, por gentileza. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus. Senhor, obrigado porque tudo que temos, tudo que somos vem de Ti e tudo que há em nós bendiz o Teu santo nome, Deus. Obrigado, meu Pai, porque quando fraco é que sou forte. Em meio às dificuldades financeiras, Senhor, nós nos tornamos fiéis, mais ainda fiéis a Ti. Deus, obrigado porque é com alegria e é graça, é favor participar desse momento. Deus, é receber um favor, é ser agraciado. Deus, obrigado pelo dizimista, ofertante, fiel na Tua casa. Abençoa o lar de cada um que aqui está, os que estão agora em seus lares, abençoa-os em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por esta igreja fiel, por esses homens e mulheres fiéis, Deus, que mesmo nessa pandemia se mantém fiéis, Deus, ofertando e dizimando, sabedores, Senhor, que dizimar e ofertar é um ato de fé. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a dispensa de cada família aqui representada. Abençoa o Teu povo, Deus, a administração desta casa. Deus, abençoa a administração desta casa. Deus, estamos chegando no mês de outubro, mais um mês de aniversário da Tua igreja. Deus, fala conosco, 13 anos nesse lugar. Deus, fala conosco, nos abençoe. Deus, obrigado por tudo. Deus, e abençoa também a administração dela. Que tudo seja para a Tua glória, que crescimento, meu Pai, outras igrejas sejam abertas. Deus, abençoa. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar, se é o dia de você dizimar, eu estarei aqui à frente recebendo o seu dízimo, e ofertando, aguardem que os auxiliares, diáconos, passarão com a cesta. Deus cuida de mim, nas sombras das Tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa, e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, nas sombras das Tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a Sua casa, e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém, queridos. Estamos quase encerrando o culto desta noite. Quero dar alguns avisos rapidamente. Olha, reunião do Giro, todo sábado às 21 horas, pelo Google Meet. Você, jovem, acesse, participe, ok? Próximo. Reunião dos casais, sábado agora também. Reunião dos casais, queridos casais. Quero fazer esse pedido em nome da nossa liderança, os diáconos Ramiro e Érica. Não percam a nossa reunião. É importante nós estreitarmos os laços. Nesse momento de pandemia, não estamos nos encontrando. Então, é a metodologia, é o mecanismo de conversarmos, de estarmos batendo um papo. Então, você, casal, não deixe de estar conosco. Sábado, agora, às 20 horas, também pelo Google Meet. Escola Bíblica Dominical, retornando o nosso querido e amado missionário Flávio Franco, sempre às 9 horas da manhã. A temática é História da Igreja, segundo a visão apostólica. Amém. Próximo. E culto, que eles não percam o culto desta manhã. Olha, meu querido amigo pastor José Danon, da Igreja Evangélica Beit Lehem. Beit Lehem quer dizer Casa do Pão. O pastor José Danon, ele é um judeu que aceitou Jesus, ou seja, é a perfeição. Um judeu que aceita Cristo como Messias é a perfeição. Dia 13/9, às 10h15, não percam. Ele estará trazendo também o livro dele, Um Judeu, um Simples Judeu. Olha, foi um pastor da minha esposa, quem cuidou espiritualmente da minha esposa, quando não era convertido ainda. Então, nós temos uma história, assim, muito, muito, muito bela com o pastor José Danon. Ou seja, não percam, queridos, domingo, às 10h15 da manhã. E à noite, às 19 horas, culto de celebração e fé
com meu querido diácono Renan Malta. Amém? Live, queridos, não tivemos a nossa live terça-feira ontem, a profissional que dividiria a tela comigo não pôde estar presente, então aconteceu o imprevisto, mas terça-feira agora eu farei a live com o nosso querido Pablo, nosso querido irmão Pablo, estará dando o seu testemunho. Oi? 3 horas de live. 3 horas de live com o Pablo. Querido, o Pablo vai ter que... Mas eu vou fazer perguntas, então eu vou estar controlando um pouquinho. O nosso irmão Pablo, ele tem um testemunho, queridos. Assim, alguns sabem, a maioria não sabe. Assim, e mais o que aconteceu agora com ele nos últimos dias. Então, o que Deus fez na vida desse jovem. Obviamente, nós estamos falando sobre a temática do suicídio. Nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, onde nós meditamos sobre o suicídio. E o Pablo vai trazer um testemunho terça-feira que vem. Não percam nossa live às 20 horas, ok? Aniversariante do mês, minha querida Aninha, Débora Gama, Eliette. Eliette é hoje, né? Eliette, se você estiver me ouvindo, me vendo, está online? Eliette, parabéns, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida muito e muito, amém? Você é uma bênção, sua família, nós amamos demais. Tainá dia 13, dia 15, Priscila, 16, Rose, 23, Daniela, 25, Diácono Ramiro e dia 27, nossa querida Luísa. Amém, queridos? Olha, e culto da conquista, quarta-feira, que é hoje. Amém, meus amados? Vamos colocar de pé? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Ele, amém? Só Ele é digno de todo o nosso louvor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Deus amado, nós te agradecemos, meu Pai, por esta mensagem. Deus, saímos daqui, Deus, fortalecidos, porque entendemos que em meio à situação, em meio à posição de inferioridade que possamos estar passando, aparentemente, nós sabemos quem milita por nós. E quem milita por nós é muito maior, é muito mais superior, a quantidade é muito maior do que qualquer batalha, Deus. E nós te louvamos por isso. Abençoa o teu povo, abençoa aqueles que estão em seus lares também. Deus, os que aqui estão, despede em segurança, em paz, nos leva em segurança para os nossos lares, Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Deus abençoe a todos e boa noite. Glória a Deus.